que é importante o torcedor entender que o São Paulo está num processo de reconstrução financeira. Nós herdamos muitos problemas e estamos colocando a casa em ordem aos poucos. Então, nós não faremos nenhuma ação irresponsável financeiramente. Ela deverá ser alguma oportunidade de mercado com aporte de patrocinadores. Esse é o cenário ideal. Então, os jogadores, nós conversamos, e conversamos com alguns, mas eu repito, hoje existe posts que falam de jogadores que nós nunca falamos, nunca passou no nosso planejamento. Há pouco nós renovamos o contrato do Rogério Ceni de forma inédita, antes de uma decisão, e falamos de planejamento, uma reunião de 2 horas com ele. Nunca falamos de jogadores que às vezes aparecem de forma reincidente na mídia. É claro que aí os interesses são claros, assessorias de imprensa, empresários, etc. O que é normal, a gente sabe lidar, mas às vezes o torcedor não entende. Aí esse jogador que foi falado que nós gostaríamos de ter, não vem, o São Paulo, ou o Corinthians, ou o Palmeiras tomou chapéu. Não tomou chapéu porque nem se interessou. Agora, no caso desse atleta, nós estamos monitorando, já conversamos com o Banfield, já tivemos uma conversa clara, mas entre isso estar acertado numa negociação, existe caminho. O Caleri veio depois de um outro momento. No primeiro momento não deu certo, porque fugia das nossas condições financeiras. O que aconteceu depois de 90 dias? Ele veio, e veio numa condição muito boa, e nós vamos contratar o Caleri. Então, o São Paulo age, mesmo correndo o risco, às vezes, de não ter negócio, mas não pode comprometer o São Paulo nas finanças. Eu não quero que lá na frente o São Paulo tenha as mesmas condições financeiras da qual eu recebi. Então a responsabilidade e a oportunidade de mercado tem que andar junto. E até onde o São Paulo poderia esticar a corda pelo Galo, por esse jogador? Porque há o interesse até onde, né? A gente sabe, você falou agora das dificuldades financeiras, mas essa corda dá para esticar até onde? Não, acredito que, na verdade, nós temos uma visão de que a oportunidade de mercado, a transparência, o aporte financeiro que nós estamos buscando é um caminho que deve acontecer, pode acontecer, mas sem nenhum tipo de esticar a corda não, dentro dos nossos limites. Porque nessas questões você não pode agir de forma apressada, que não tenha planejamento. Até para isso você tem que correr riscos naturais, mas você tem que agir de acordo com o que você planejou. É um jovem atleta que tem 23 anos, é promissor. Toda a contratação, algumas não certo, outras não, depende. Mas é um grande atleta que está no nosso radar já há muito tempo. Presidente, a gente fez ao vivo ali, eu voltei aqui para fazer uma pergunta gravada para o senhor, que é o seguinte: se o São Paulo vai procurar um zagueiro no mercado pela necessidade de momento, por ter o Arboleda machucado, perdeu, enfim, tanto o Léo quanto o Miranda machucados para o jogo de amanhã, se torna uma necessidade nesse momento? Tem o interesse de ir à procura de um jogador para essa posição? Olha, há sim uma necessidade. Veja, hoje nós temos em condição de jogo o Diego, nós temos o Luizão, que é da base, e o Beraldo, que é da base. Então nós temos 3 atletas. Se você for jogar numa linha de 3, você já não tem um reserva para a zaga. Então está claro que tem, porque o Miranda e o Léo estão contundidos. Mas o que eu coloco é o seguinte: nós não faremos nenhum tipo de loucura, porque o São Paulo não tem condições. Então o São Paulo tem que trabalhar com um orçamento. Agora vendemos o Gabriel Sara. O dinheiro que entra na primeira parcela, às vezes o torcedor não entende que esse dinheiro entra em parcelas. A primeira parcela que entra da venda do Sara é para liquidar a dívida da época da pandemia, que nós temos ainda um saldo. Uma grande parte foi liquidada, vamos quitar. Vamos acertar alguns acordos judiciais, ou seja, eu tenho que respeitar os acordos que eu fiz quando eu assumi. Eu assumi numa situação muito difícil, tinham 5 processos na FIFA contra o São Paulo e todos eles foram quitados a curtíssimo prazo. E os remanescentes estão acordados, reposicionando, realinhando essa dívida. Então nós temos que ser responsáveis. Claro que o atleta ele tem que ser como o que nós estamos contratando até agora. Nós começamos o ano contratando Rafinha, Patrick, Nicão, Alisson, Jandrei, 5 nomes. E compramos e contratamos com essa dinâmica de oportunidade de mercado, que une o financeiro e a responsabilidade da nossa gestão. Então vocês procuram um zagueiro, mas vão ficar atentos à oportunidade de mercado. Já tem algum panorama, já foram buscar algum jogador específico? Sim, o nosso pessoal de scout, a avaliação de desempenho, a nossa diretoria de futebol está atenta, mas desde que a gente não faça investimento que nós não podemos fazer. Então são oportunidades que podem acontecer, o nosso pessoal está trabalhando e vamos ver se a gente consegue, numa oportunidade, aliar a nossa responsabilidade orçamentária com um grande jogador que venha somar e compor esse elenco.